Saúdo a todos os capelães com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Renato, seu amigo, seu irmão em Cristo. Louvado seja Deus. E a partir do dia 21, presencialmente, estaremos iniciando aí uma nova fase em nossas vidas, porque estaremos entrando numa série de estudos, na verdade, num curso básico de capelania cristã. E é muito importante nós nos edificarmos, nos alimentarmos, em primeiro lugar, obviamente, da palavra. Temos que estar sempre espiritualmente edificados e também entrando por essa área que é muito importante, a qual durante algumas semanas estaremos juntos, assim, falando sobre capelania. E assim traremos uma definição de fato, com toda clareza, detalhes do que é ser capelão, do que é essa função de ser capelão, aonde o capelão deve e vai atuar, qual a importância de ter um capelão na igreja local. Então, nós estaremos abordando esses assuntos. Na apostila que vai ser distribuída para os amados irmãos e irmãs, nós vamos abordar alguns assuntos. Por exemplo, nós vamos falar sobre o perfil do capelão. Ou seja, será que todos estão de fato prontos para assumir a obra de capelania, para de fato ser capelão ou ser capelã? Será que todos estão de fato compreendem o que é ser um capelão de verdade? Aqui eu não estou falando de ser um pastor, de ser um diácono, de ser um presbítero, de ser uma pastora. Eu estou falando de ser alguém que de fato é um mensageiro de paz, tranquilidade espiritual para inúmeras vidas e em locais a qual muitas vezes muitos não vão. Por exemplo, presídios, por exemplo, hospitais, mas também, por exemplo, em alguns ambientes esportivos, como clubes de futebol, clubes sociais. Também termos a nossa conduta e levar um alento em momentos de funerais, tá? Acompanhar famílias em seus momentos mais difíceis. No nosso curso também eu quero abordar com vocês a preocupação do capelão com o meio ambiente, tá? A gente tem uma área chamada capelania ambiental e a gente vai abordar todos esses assuntos. Mas enfim, e por último, vai ser a última aula. A gente vai trabalhar sobre a questão do capelão dentro da igreja local. Então, por exemplo, no ministério a qual os amados frequentam, são membros, existe o pastor presidente da igreja, o pastor Paulo, auxiliado pela pastora vice-presidente, pastora Simone, e os dois, obviamente, estão no curso de capelania, mas estamos formando outros capelães. E qual vai ser a tua importância como capelão para o ambiente de culto da igreja? Por exemplo, eu aqui sou pastor, como vocês sabem, também sou capelão já, acho que eu me tornei capelão antes de ser pastor, sou capelão acho que desde 2017, e de fato, aqui também o pastor auxiliar, pastor Felipe, ele também é capelão, a minha esposa, a missionária Rosália, também é capelã, eu faço parte de uma ordem de capelania, tá? E também estamos trabalhando dentro da convenção. Então, com todo esse conhecimento, todo esse trabalho, qual a minha importância, além de pastor presidente, qual a minha importância como capelão para a igreja local aqui? Em momentos em que os irmãos perdem parentes, em momentos em que os irmãos necessitam de um aconselhamento especial, em momentos que a gente tem que ir até vidas que estão aí, muitas vezes sequeladas pelo pecado, pelo erro, enfim. Então, é isso que a gente quer abordar. Mas quem está acompanhando o grupo, creio que todos, deixa eu só apresentar aqui a apostila, tá? Creio que antes do sábado eu estou entregando a vocês, tá? Essa aqui é a apostila só que com a capa nossa aqui da Coração de Fé, tá? A qual a gente também aborda o assunto aqui internamente para as ovelhas. E só que a apostila aí vai ter uma outra capa, vai ter uma outra um outro detalhe aí justamente para a convenção e para a igreja recomeçar. Mas louvado seja Deus, temos uma apostila aqui rica, com muitos detalhes. Basicamente aqui
São 26 páginas, basicamente, para a gente aprender, para a gente estudar e detalhar. Esse material é muito rico, viu, irmãos? Material riquíssimo, vai ficar para a tua vida, tá? Vai ficar para o teu dia a dia, até porque nas aulas a gente não vai conseguir ler detalhe por detalhe. Mas enfim, louvado seja Deus. Quem está acompanhando o grupo, a gente tem colocado aí algo muito importante. E eu quero ter esse primeiro contato com os meus futuros alunos. E se você bem observou, a gente está trazendo um pequeno conteúdo, além de louvores, além de pequenas mensagens. Eu trouxe essa semana 4 lições. Primeiras lições para o futuro capelão e a futura capelã. Primeiro de tudo, obviamente, vamos aprender a nos cumprimentar. Então, sábado aí, nós vamos fazer isso presencialmente, nós vamos ensaiar até isso, tá certo? Então vai ser de muita valia. Mas primeira lição para o futuro capelão. Como um capelão saúda ao outro. Então já decore e aprenda isso, tá? Quando eu estiver aí, iniciarmos o curso, eu vou saudar a você, futuro capelão, tá? Além de saudá-lo com a paz do Senhor Jesus, eu vou prestar para você os meus respeitos e a minha continência como capelão, reconhecendo a tua autoridade de capelão. E obviamente que você vai me responder me saudando da mesma forma e da mesma maneira. Então, primeiro de tudo que os futuros capelães devem aprender é a saudação, meus respeitos e minha continência. Creio que você viu isso aí no grupo e já decorou, amém? Segunda lição, bem importante, o capelão deve ser um leitor da Bíblia. Se você não gosta de ler Bíblia, você está no lugar errado. Se você não tem intimidade com a palavra, você está no lugar errado. Mas se você ainda não tinha intimidade, então que o curso de capelania básica que seja um incentivo para você ler a palavra. Quem pode dizer amém? Eu ouvi 1 milhão de améns aqui, louvado seja Deus. Então, é muito importante o capelão ele ter intimidade com a palavra, tá? O capelão, a capelã, independente se você tem faculdade, independente se você tem um segundo grau completo, ou teu estudo é pouco, e não importa, tá? Independente disso, o que importa é que você tenha total intimidade com a palavra de Deus. Não quero dizer que você tem que ser um bacharel em teologia, isso é mais para frente, ou pelo menos um médio em teologia, isso na tua vida com certeza vai fluir, mas o capelão, ele tem que ser um leitor da palavra. Por quê? Como é que eu vou chegar no hospital e para trazer uma palavra para alguém se eu não conheço a palavra? Se eu não tenho intimidade com a palavra? Como é que eu vou chegar no presídio e falar do amor de Jesus para aqueles homens que estão ali, ou mulheres até também, que estão ali encarcerados, que estão ali cheios de problemas, estão ali sendo um portal do adversário? Então eu tenho que ter no mínimo intimidade com a palavra. Como assim a gente é capelão e a gente anda sempre pesquisando, eu tenho aqui essa Bíblia e eu indico para você, certo? Obviamente que ela já está um pouco gasta, a capa no caso, já foi bem utilizada, eu já andei muito com ela. Então não dá para ver o nome, mas essa aqui você pode procurar nos sites aí, na Shopee, nos outros sites aí, a Bíblia do Capelão. Ela tem aqui ó, essa capa preta, ela também tem uma versão azul, outra cor de vinho, se não me falha a memória. Eu acho até que já tem versão feminina, não estou muito certo, mas eu acho que já tem até uma versão feminina. Mas enfim, a Bíblia do Capelão, ela é uma Bíblia que contém a palavra de Deus, obviamente, mas que contém pequenos estudos para o capelão, tá? Inclusive algumas coisas para fazer, para acrescentar na apostila, eu tirei daqui, certo? Muito importante. Então, uma Bíblia bem leve para você carregar aí na bolsa, as mulheres principalmente, tá? Para a gente poder, de fato, levar o ID do Senhor. Opa, peraí, agora vai. Tem um estilo aqui bem legal, bem bonito, o design ó, bem bonito, tá? Muito linda, show de bola, eu gostei muito, tá? E vamos lá também, ela contém a harpa cristã. Isso é muito importante. Olha a harpa aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver para você tá? Tá aqui, ó. A harpa cristã, ela contém a harpa cristã, certo? E de fato, na maioria das igrejas pentecostais, como somos, a gente utiliza
a harpa cristã. Então está aqui uma indicação, a Bíblia do capelão, certo? Mas independente disso, tá? A gente tem que ser um leitor da Bíblia. Então, capelão é leitor da Bíblia. E durante as aulas, nós obviamente vamos ler a Bíblia. Não, assim, como um estudo bíblico, que a gente lê muito versículo, mas uma vez ou outra a gente vai sempre mencionar a palavra de Deus. Até porque capelania, ela vem também da Bíblia. Eu vou explicar tudo isso no dia a dia. Terceira lição que abordamos para os capelães durante a semana no grupo é a questão do capelão ser um canal de paz, tá certo? Quando a gente abraça o Evangelho, a gente tem uma atitude de renegar ao mundo os seus prazeres e as suas concupiscências. Então, se Renato antes era um homem bravo, nervoso, era um homem estourado, estressado, depois que ele entregou a vida a Cristo, às vezes a carne pode até doer um pouquinho, mas ele faz com que o homem desapareça e Cristo prevaleça. Então, se antes Renato era um canal de guerra, agora ele é um canal de paz, tá? Se você deseja ser um capelão, você precisa ser um canal de paz. A guerra pode estar pior que tiver, tá certo? Pode estar o maior alvoroço do mundo, mas a gente precisa ter a cabeça firme, cabeça boa, estar abalizado com a palavra, tá? E promover e promulgar a paz, porque o capelão foi chamado para isso, certo? Então tem uma frase que diz assim: capelães, certo? Luz para dissipar as trevas, tá? Claro, quem dissipa as trevas, quem quebra o mal é Jesus Cristo, mas nós levamos Cristo para vidas. Então o capelão, é esse ditado, ele leva luz para as trevas, tá certo? Isso é muito importante, tá bom? E por último, de fato, o capelão ele é um exemplo, tá? Tanto dentro como fora do templo. O capelão ele é uma pessoa que tem uma boa conduta dentro da igreja. Se é uma mulher, ela é uma ótima, tá? Componente do círculo de oração. Se é obreira, diaconisa, ela é uma ótima diaconisa, respeita aqueles que são seus superiores, tá certo? Se é um homem, você é um homem digno de honra dentro do grupo de varões, dentro da determinação que o teu ministério te passou. Então o capelão, ele é um exemplo tanto dentro como fora do templo. Porque tem muita gente que diz assim: eu sou capelão agora, tá certo? Então agora eu vou fundar a igreja, eu vou fazer acontecer. E não é bem por aí. Então eu quero já falar isso para você, tá certo? Então 4 missões que são também 4 aconselhamentos que passamos aí durante a semana. Eu creio que vai ser vinculado aí no grupo, no grupo da igreja. Eu vou colocar no grupo aqui do estudo, né, do curso, e a gente vai estar divulgando aí para que mais pessoas venham aprender o que é ser um capelão e, obviamente, uma capelã, né? Também nas questões de justiça, quais são as leis que amparam o trabalho do serviço social e da capelania, porque o capelão também entra nessa questão de serviço social, tanto dentro como fora da igreja. Então, 4 conselhos, passamos 4 lições para iniciarmos esse curso. Primeiro, a saudação, meus respeitos e continência a todos vocês, tá? Segundo, o capelão autêntico leitor da Bíblia, tá? Que procura conhecer as Escrituras, procura entender a palavra. Terceiro, o capelão ele é um canal de paz, onde você chegar, você vai propagar a paz que excede todo entendimento, que é Jesus Cristo, e você é o canal disso, eu também. Quarto lugar, somos exemplo de conduta. Às vezes o cara quer ser capelão e na igreja não respeita o pastor, não respeita a componente, não respeita a liturgia, tá? Então tá difícil, tá ruim. Se você não obedece a liturgia e o ambiente de culto dentro, tá? Se você não respeita a tua liderança pastoral, como é que você vai se comportar dentro de um hospital? Como é que você vai se comportar dentro de um presídio que tem todas as normas de conduta? Porque se a gente não se adequar, a gente pode ser até expulso daquele local.
É numa casa de recuperação de drogados, que tem toda uma norma. Então, eu, por ser capelão, não vou respeitar? Claro que eu vou respeitar. Então, por que não respeitar as normas da igreja, do ministério? Por isso que vem esse aconselhamento. Claro, eu sei que todos aí estão de parabéns e trabalham para o crescimento da obra, mas se a gente faz bem, a gente vai fazer bem melhor para Cristo. Então, que Deus abençoe a todos. Eu falei que ia gravar um vídeo um pouco sobre capelania, sobre o curso, e a gente vai estar ministrando tudo isso, mas já fica para você, para mim, os aconselhamentos aqui. Deixa eu passar aqui o sumário da apostila, certo? Vamos lá, nós vamos ter a introdução. Primeiro dia de aula, a gente vai falar um pouco sobre a história da capelania, como surgiu, tá? Surgiu na França, já vou logo adiantar. Depois de muito tempo, chegou ao Brasil, e a gente vai explicar essa história que é muito bonita, bem simples, mas é muito bonita, que deu origem ao trabalho da capelania. Vamos entender, como eu já falei, o perfil do capelão, como deve ser o capelão, e depois vamos entrar de fato nas capelanias, de fato, que a gente quer abordar. Em primeiro lugar, a capelania familiar, o capelão que não está bem com a família, não vive com o seio familiar abençoado, não vai exercer uma boa obra de capelania. Segundo lugar, capelania educacional, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né, a qual o ensinamento é muitas vezes contrário do que a Bíblia nos determina e do que nós somos fincados, né, nossos preceitos, e temos inclusive a capelania educacional é uma das maiores que tem aqui, certo? Trabalha muito com esse ambiente de escola, e nós que temos jovens na igreja e passam pela escola, a gente precisa acompanhar esse pessoal aí, que é muito importante. Capelania educacional. Capelania social, que de fato é a obra social, e como exercer uma boa obra social, tanto no âmbito de igreja como fora. Isso é muito importante, eu sei que pessoas aí já fazem, a gente só vai tentar acrescentar mais ideias para melhorar. Depois, capelania ambiental, o capelão e o meio ambiente. Será que devemos cuidar do meio ambiente? Será que devemos ter um olhar especial para isso? Vamos aprender aqui. Mais uma capelania empresarial. Essa capelania é rápida, mas é bem simples. A gente que muitas vezes trabalha e temos ali empresários acima de nós, e essas pessoas muitas vezes também precisam de um acompanhamento espiritual. Então existe uma área da capelania chamada capelania empresarial, a qual nos ensina e nos dá alguns pontos onde a gente pode abordar com pessoas que são empresários, com empresas de fato, né? Há capelães que conseguem sim um trabalho de acompanhar funcionários de empresa, isso é muito bom, muito importante. Depois disso, a capelania fúnebre, né? Eu não estou falando do pastor ir lá e fazer apenas a cerimônia para enterrar a pessoa, estou falando de uma capelania fúnebre, e é isso que a gente vai abordar aqui no nosso curso, tá certo? Falo também da capelania esportiva, muito bom o capelão romper as barreiras e acompanhar jogadores de futebol, atletas, levar a palavra de Deus a locais onde as pessoas muitas vezes têm no esporte como uma saída para os seus males, e a gente quer mudar esse quadro, a gente quer levar Cristo para que as pessoas joguem o seu futebol, pratiquem a sua corrida, joguem o seu voleibol, mas saibam que Cristo, Ele é o maior de tudo, e que Ele que dá força ao homem para que o homem possa praticar uma ação esportiva, inclusive até academias também. É uma área que a gente pode abranger, né? Tudo que envolve com esportes também. Existe uma área da capelania chamada capelania esportiva. Por último, capelania prisional e hospitalar. E quando a gente fala de capelania, todo mundo lembra logo hospital e presídio. Presídio e hospital. Não? Mas eu deixei essas por último para a gente abordar. E aí, findando o nosso curso, o capelão e a igreja local. Desde já, um forte abraço. Deus abençoe tua vida. Essa turma tem por enquanto 7 alunos, tá? E vai ser uma bênção, em nome de Jesus. E no futuro, não serei eu que vou estar ministrando o curso. Você aí, ou numa filial da Recomeçar,
ou em um polo da convenção, você vai me substituir. Você vai ser o próximo professor de capelania, tá certo? E vai ser uma bênção. E lá na frente eu vou ter o prazer de sentar na cadeira e estar assistindo um de vocês assim, ministrando um curso que é tão abençoado e que abençoa aquele que ministra e abençoa também aqueles que serão impactados com o poder da palavra de Deus e com o poder do compromisso, porque capelania é um compromisso com a obra de Deus. Amém? Desde já, 20 minutinhos para a gente refletir. Que Deus abençoe tua vida. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Que venha a nós o teu reino. Que seja feita a tua vontade. E que teu nome venha a ser glorificado, Pai. Deus abençoa cada aluno que vai assistir esse vídeo. Que seja impactado com o teu amor, com a tua presença, com o teu agir. Abençoa, meu Pai, toda a igreja missionária a recomeçar. E que a partir do próximo sábado tenhamos encontros mais que abençoados. E que fluam em nossa vida rios de água viva. Amém e amém. Que Deus abençoe. Respeito e continência a todos, em nome de Jesus.